Caroline, Bruno e Cristiane. Não veio? Vocês estão bem? Bem. Vamos ficar de pé, gente? Para a gente ler a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9. Eu irei fazer a exposição hoje de todo o capítulo 9, tá bom? Mas inicialmente eu gostaria de ler com vocês os versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 13. Acharam? Diz assim: porque o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de uma nova aliança, de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Eu vou ler mais uma vez, o versículo 16 e o 17. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Amém? O texto parece meio complicado, né? Mas nós vamos destrinchá-lo em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus, a Ti toda honra, glória, louvor, majestade para todos sempre. Pois Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, dono da nossa vida e dono da nossa alma. Pedimos a Ti nessa manhã, ó Deus, que fale conosco através da Sua santa palavra. Que o Senhor ilumine os nossos corações, a nossa mente e nos faça compreender a Sua palavra, pois ela é o nosso alimento, é a água que mata a nossa sede. Fala conosco e nos transforma. Limpa a nossa consciência para a glória, honra e louvor do Seu santo e poderoso nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Na semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre a nova aliança que é superior em Cristo. Capítulo 8 deixa claro que tudo aquilo que acontecia no templo, a toda aquela liturgia cultica do Antigo Testamento, era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Como eu expliquei, era só uma maquete que apontava para algo muito maior. Aquele templo era um templo físico, terrestre, que apontava para um templo espiritual e celestial. E nesse templo espiritual e celestial, há uma promessa muito maior do que a primeira promessa, e uma esperança muito maior do que a primeira esperança. No capítulo 9, o autor a carta aos Hebreus, ele vai continuar este raciocínio, só que agora ele vai detalhar um pouco mais algumas coisas. Ele vai falar com um pouquinho mais de detalhes e para introduzir um outro assunto especificamente para falar do sacrifício
supremo do Senhor Jesus e do poder que há no sangue do Senhor Jesus. Claro que ele vai pegar o principal ritual que acontecia no templo ou no tabernáculo do povo judeu, e ele vai fazer uma exegese desse tabernáculo. Vai citar alguns utensílios do templo, vai falar do espaço onde esses utensílios ficavam, mas ele não vai falar especificamente, detalhadamente, do significado de cada utensílio. Ele vai falar de maneira superficial, porque o objetivo dele é falar de algo muito mais importante do que o significado de cada utensílio. Se você estudar, por exemplo, tipologia bíblica, você vai perceber que todo o tabernáculo, toda a sua estrutura também, ela aponta para algo muito maior, ela aponta para Jesus. Fala das colunas que eram feitas de madeira de acácia, em bases de prata, revestida de ouro, com engastes. Fala das cortinas, da cobertura do templo, que era de pele de texugo. Tudo isso tem um significado, mas a ideia dele aqui não é entrar no significado desses detalhes, mas falar especificamente de um único ritual, que era o principal ritual entre o povo judeu, no templo, no tabernáculo, que era feito anualmente, era feito uma única vez todo ano. E aí do versículo 1 ao versículo 5, ele vai fazer uma descrição desse tabernáculo, do tabernáculo do deserto. Eu já falei aqui sobre essa descrição, mas eu quero ler com os irmãos para que vocês se familiarizem um pouco mais com esse tabernáculo, porque às vezes a gente fala do tabernáculo, mas alguns de vocês talvez não tenham a dimensão e de como era esse tabernáculo. Eu não sei, eu pedi para minha filha ali colocar uma imagem do tabernáculo no telão, mas não conseguimos porque nós não temos internet, uma dificuldade. Mas eu queria muito que vocês em casa procurassem na internet a imagem do tabernáculo, para vocês enxergarem e entenderem com clareza que o autor está descrevendo aqui do versículo 1 até o versículo 5. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, por favor. Capítulo 9, versículo 1. Ele diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Ele está falando da primeira aliança, do primeiro pacto, e automaticamente ele vai falar do primeiro tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Aquele que Deus entregou a planta a Moisés no capítulo 25 do livro do Êxodo. Deu toda a sua descrição de como deveria ser feito. Deu a Bezalel e a Oliabe a capacitação para que pudesse construir todos esses utensílios. E ele diz no versículo 2: Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora pormenorizadamente ou particularmente. Então ele faz uma descrição do templo, deixando de fora o átrio, porque ele não fala do átrio. O átrio era o pátio. No pátio havia o altar, onde eram queimadas as ofertas, e também uma pia de bronze, uma pia de cobre, onde eles se lavavam para iniciar os sacrifícios e iniciar o culto. Ele vai falar do segundo compartimento e do terceiro compartimento. Só que ele vai usar a expressão primeiro e segundo, deixando o átrio de fora. Ele vai dizer que no primeiro havia uma mesa de ouro, de madeira de acácia coberta de ouro, com 12 pães. Essa mesa com esses 12 pães
simbolizavam as 12 tribos de Israel e também a provisão de mantimento do próprio Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou aquele que proporciona alimento para vocês, eu que monto a mesa para vocês e sustento vocês. Esses pães deveriam ser trocados todos os sábados e os sacerdotes comiam esses pães. Ninguém poderia comer esses pães, ninguém, a não ser os sacerdotes. Há um episódio na Bíblia em que Davi, fugindo de Saul, ele encontra um sacerdote, o sacerdote alimenta Davi com esses pães. Esse episódio ele é muito interessante, tem uma clareza muito boa nesse texto. Do lado de cá tinha aquilo que a gente chama de menorá. O menorá tinha 7 hastes, 3 para cada lado e uma ao meio. E esse menorá simbolizava a luz de Deus, Deus iluminando o seu povo, mostrando o caminho, dizendo que Deus está na luz e que o povo precisa também estar na luz. Esse menorá, ele deveria ficar aceso durante todo o dia. A luz do menorá não poderia se apagar. O sacerdote que ali trabalhava, ele deveria o tempo todo colocar azeite naquele menorá. E não era qualquer azeite, era um azeite batido com ervas, um azeite especial do templo. Ninguém poderia ter aquele azeite, só no templo. Entre o menorá e a mesa dos pães tinha o altar de incenso, onde o sacerdote, antes de entrar no lugar santíssimo, ele queimava incenso para fazer toda aquela fumaça. E essa era a descrição do primeiro tabernáculo, da primeira parte do tabernáculo. Só que nesse primeiro compartimento, os sacerdotes, todos eles tinham acesso. Eles poderiam entrar e sair quando eles quisessem, até porque tinha que repor os pães, tinha que queimar incenso e tinha que colocar o azeite na lâmpada. Mas no outro compartimento, o compartimento que estava além do véu, que é chamado pela Bíblia de Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo, nesse compartimento tinha uma arca, e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança toda revestida de ouro, de madeira de acácia, toda revestida de ouro, com uma tampa de ouro maciço, com 2 anjos que se curvavam diante dessa tampa e as asas se encontravam. Dentro dessa arca tinha um pote de ouro com maná. Lembra do maná? Aquele maná que caía no deserto? E uma coisa interessante, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, quando Deus envia o maná para o povo no deserto, ele diz assim: você vai pegar o maná segunda, terça, quarta, quinta e sexta para você comer naquele dia. Se você pegar na segunda e deixar para sexta, se você pegar na segunda e deixar para terça-feira, ele apodrece. Não serve mais para nada. Então você só vai pegar para aquele dia ali. Você vai pegar naquele dia, segundo a quantidade de pessoas que tem na sua casa, o suficiente para vocês naquele dia. E no dia seguinte espera que eu vou prover. E aí no dia seguinte eles pegavam, mas na sexta-feira eles pegavam dobrado. Porque no sábado era o dia de descanso, era o Shabat. Então eles não poderiam pegar no sábado, não podiam colher no sábado, por isso pegava 2 vezes o dobro na sexta-feira. Engraçado que se ele pegasse na segunda e deixasse para terça, apodrecia. Mas quando ele pegava da sexta e deixava para o sábado, no sábado não apodrecia. E o que é mais interessante é que dentro desse pote de ouro, eles pegavam um pouco do maná que caiu no deserto, colocavam no pote e colocavam dentro da arca. E esse maná não apodrecia. Já se perguntou por que esse maná que ficava dentro da Arca da Aliança não apodrecia? Mas o que estava fora da Arca da Aliança não apodrecia? O que estava fora fedia. A carne de bicho morto. O cheiro era terrível, que a pessoa tinha que tirar de dentro de casa e jogar fora. Apodrecia e fedia, tinha um cheiro ruim. Mas aquele que estava dentro da arca não apodrecia. É interessante, porque a arca da aliança, ela é o símbolo da presença de Deus. Ou seja, se o maná está na presença de Deus, ele permanece conservado. Mas se ele está fora da presença de Deus, ele apodrece e ele perece. Dentro dessa arca tinha esse pote de ouro, dentro da arca com o maná. Tinha também a vara de Arão que floresceu. Arão foi questionado, Moisés foi questionado sobre o sacerdócio de Arão, e disse, alguns do povo disseram, Arão só é sacerdote porque é da família de Moisés.
Não, Deus vai mostrar que não é. Pega aí os rebeldes aí, cada um enterra um pedaço de galho seco e deixa aí 7 dias, se eu não me engano foram 7 dias, ou de um dia para o outro, não me recordo bem agora. Mas depois você vai lá e cava e vê se floresceu. E todos eles continuaram secos e o único que floresceu foi o de Arão. Deus está dizendo assim, o dele floresceu porque foi ele que eu escolhi. Deus está confirmando para o povo que a escolha de Arão não foi do homem, foi do próprio Deus. E essa vara foi retirada e colocada dentro da arca também, junto com as tábuas da lei. Todos esses utensílios estavam dentro dessa arca, no lugar santo, no segundo compartimento. Mas o detalhe é que nesse segundo compartimento ninguém podia entrar aleatoriamente, deliberadamente. Não. Esse espaço onde havia essa arca, ele só podia ser acessado pelo sumo sacerdote e uma única vez por ano. E quando ele entrasse nesse lugar, nesse compartimento, ele não poderia entrar de mãos vazias. Ele deveria entrar com o sangue de um animal na mão. Quando você olha para o texto do capítulo 9, o 8 e o 10 também, você vai encontrar muito a palavra sangue, sangue, sangue. A impressão que dá é que a religião judaica era uma religião muito sangrenta. E o cristianismo não deixa de ser sangrento também, porque a gente fala muito de sangue. É o sangue do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, no Antigo Pacto, sangue de bode, sangue de cordeiro, sangue de novilho. O tempo todo você vai perceber que se fala muito em sangue. Por quê? Porque, como diz o texto bíblico, o próprio Deus disse que a vida está no sangue. Por isso que os hebreus eles foram proibidos de comer sangue, porque eles tinham que inculcar na sua mente a importância do sangue. É claro que Deus está preparando a mente deles para a chegada do maior de todos os sacrifícios, que era o sacrifício do Cordeiro. E o sacerdote, ele não podia entrar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos, na tampa do propiciatório, essa tampa que cobria a arca, propiciatório porque é ali que o homem, ou que Deus se torna propício ao homem. Quando ele entra com o sangue do cordeiro, o sangue do animal, para apagar os pecados, ou para satisfazer o próprio Deus. Porque, preste atenção, quando você peca, quando o ser humano pecou, ou quando a gente ainda peca, a gente comete um ato de transgressão, de rebeldia. Contra quem? Contra Deus. Então, quem é o ofendido quando você peca? Deus. Alguma coisa precisa ser feita para que essa ofensa, ela seja desfeita, ela seja saciada, resolvida, para que esse conflito que houve através do pecado, ele seja resolvido. E Deus estabeleceu uma maneira desse conflito ser resolvido, uma maneira da sua ira ser aplacada. E como é que Deus estabeleceu? Através daquilo que nós chamamos na teologia de substituição, através do sacrifício do sangue. O sangue precisa ser derramado para que a ofensa seja paga, Deus seja satisfeito. Há uma teologia, eu não tinha me organizado para falar isso, mas eu vou falar isso rapidinho. Eu vi uma história uma vez, talvez você já deve ter ouvido essa história, de que havia um homem passando numa rua. Eu acredito que muita gente vai se lembrar dessa história. E esse homem tinha uma gaiola, e dentro dessa gaiola tinha um pássaro. E aí esse homem passou e ficou olhando o homem sentado com a gaiola e com um pássaro dentro da gaiola. E aí esse homem, que era dono desse passarinho, desse pássaro, ele estava maltratando o pássaro. Ele ficava arrancando as penas, quebrando a patinha do pássaro, maltratando o pássaro, fazendo o pássaro sofrer. E o pássaro gritava, né? Piava, sei lá como é que é.
E aí esse homem, indignado com aquilo, se aproximou desse homem e disse: por que você está fazendo isso com um passarinho? Aí ele disse: esse pássaro é meu. Pássaro é meu, faço dele o que eu quiser. Aí o homem teve uma ideia e disse assim: você não quer me vender esse pássaro então? Me vende, porque aí eu vou tirar ele da gaiola e vou libertá-lo, ele não vai sofrer mais, vai ficar livre das suas mãos. Você é um tirano, você é um cara horrível. Aí ele: eu posso até te vender, mas o que você tem para me oferecer? Porque o preço para comprar esse passarinho aqui é muito alto. É muito alto. Aí: não, eu pago. O que você quer? Eu não quero dinheiro, não. Quer ouro, prata? Não quero não. Eu quero sangue. Se você me der o seu sangue, eu liberto esse homem aqui. Aí esse homem, ele pegou o seu filho, matou o seu filho, pegou esse sangue e pagou para esse homem e pegou o pássaro para ele. A partir de agora, esse pássaro pertence a esse homem que sacrificou o seu filho. Acho que você já entendeu a história, né? Essa história é contada por algumas pessoas para dizer que quando Jesus morre, Jesus pagou o preço para Satanás, para que o ser humano fosse libertado das garras do diabo. Isso é uma heresia gigantesca. Isso é uma coisa absurda. E essa história foi contada num estilo de parábola ou de ilustração por um dos maiores hereges que eu já conheci na minha vida. Porque você consegue imaginar Deus pagando algo para o diabo? Não. Deus não pagou nada para o diabo. O sangue de Jesus foi derramado para aplacar a ira do próprio Deus, porque Deus foi o ofendido quando nós pecamos. É Deus que precisa ser satisfeito, e Deus só se satisfaz com o derramamento de sangue. Como ele não quer a morte do ser humano, o que ele estabeleceu? Você vai nesse lugar que foi preparado com todos esses utensílios, no lugar santíssimo, pegar um animal. O sumo sacerdote vai matar esse animal, vai pegar o sangue desse animal, primeiro pelos seus próprios pecados, e vai espargir, ou vai derramar esse sangue em cima da tampa de ouro do propiciatório que está sobre a Arca da Aliança, para que você se torne propício a Deus, e ali a minha ira será satisfeita, ali eu ficarei satisfeito, porque nesse momento haverá substituição. A ira que eu deveria derramar sobre você, ser humano, eu estou derramando sobre esse animal, sobre esse cordeiro. Era assim que o sacerdote deveria fazer anualmente, para que Deus perdoasse o pecado daquele povo, para que o pecado daquele povo fosse coberto. Logo depois ele saía com o sangue do cordeiro e também espargia sobre o altar e sobre as pessoas. Era essa a determinação de Deus. Só que tudo isso apontava para algo muito maior. Tudo isso era só uma maquete, como eu disse semana passada, era só um símbolo, mas que deveria ser feito continuamente. E aí ele continua o texto no versículo 6 do capítulo 9, vamos lá. Era assim que era feito todo esse ritual, essa liturgia cultica no templo, no tabernáculo. Versículo 6 diz assim: ora, estando essas coisas assim preparadas, que coisas que estavam preparadas? Os utensílios, todos no seu devido lugar, a arca lá dentro, o altar do incenso, a mesa dos pães, o menorá ou o candelabro, do lado de fora, o altar de bronze, onde havia lá uma piscina, né, que tinha água para eles se lavarem, o altar, estando tudo isso preparado. Versículo 6, ora, estando todas essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços, na primeira parte, trocando os pães, botando azeite no menorá, colocando incenso no incensário, limpando a primeira parte do tabernáculo. Aí no versículo 7 ele diz, mas no segundo, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem o quê? Sem sangue,
que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Irmãos, preste atenção num detalhe que eu vou passar para vocês aqui. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo no hebraico. A palavra sangue no hebraico significa dam. E essa palavra, por trás dela, tem um significado muito profundo, porque ela é composta de duas letras. Dalet, que é a primeira letra, não sei se você conhece o hebraico, ele não é lido da esquerda para a direita, ele é lido da direita para a esquerda. Então ele tem a primeira palavra, dam, e a segunda palavra, mensofit, ou men. Cada uma dessas letras, ela tem um significado. A palavra Dalet, ela significa porta. A sua etimologia, a raiz etimológica dessa palavra, ela significa porta. E a outra, mensofit, ou men, ela significa água, ou, na sua tradução, conexão. Então, de certa forma, ou na etimologia bíblica da palavra sangue, em hebraico, ela significa a porta que traz conexão, a porta que conecta. Então, o sangue é uma porta que conecta. Que conecta quem? O homem pecador com um Deus que é santo. Então, é só através do derramamento de sangue que há como ter conexão com Deus, acessar a porta que se conecta com Deus. Por isso que no texto que nós lemos, ele está dizendo, no versículo 7, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, não sem uma forma de se conectar com Deus, não sem uma maneira de ter acesso a Deus, e para ter essa conexão tem que ter o derramamento de sangue, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Versículo 8, dando a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Olha para mim aqui, por favor. Imagina que você está doente, está amarrado, está doente. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Para ficar mais fácil. Eu estou com um problema no meu joelho. No futebol, tomei uma pancada no joelho e já estou um tempo com o joelho doendo, até que eu fui no ortopedista e ele me indicou alguns remédios. Inclusive, eu esqueci o remédio hoje, tinha que tomar 10 e meia, esqueci o remédio. Eu tenho que tomar o remédio. Estou tomando, já tem umas 2 semanas, tenho que tomar 1 mês o remédio. Se não fizer efeito, eu vou ter que tomar outro. Enquanto eu estou tendo que tomar o remédio, significa que eu ainda estou doente. Significa que o problema ainda não foi. Então você vai concordar comigo que se todo ano ele tinha que entrar no lugar santíssimo, com o meio de conexão, que é o sangue, para derramar sobre o propiciatório, significa que o problema ainda não tinha sido... Exatamente isso que ele está falando. Ele está dizendo, no versículo 8, dando a entender isso, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto esse tabernáculo estava ainda em exercício, enquanto esses sacrifícios ainda eram realizados no templo, significava, o Espírito Santo está dizendo aqui no texto, que ainda faltava uma perfeição, porque o negócio ainda era imperfeito, que ainda não tinha sido consumado, porque todo ano tinha que fazer, não foi resolvido. Ano seguinte, faz de novo. Por quê? Porque não foi resolvido. Faz de novo, ainda não foi resolvido. Esse primeiro templo, com todos esses detalhes que eu expus para você aqui no texto, tudo isso era imperfeito. Era só uma planta, era só um esboço, porque o superior, o pleno, ainda haveria de vir. E ele diz isso no texto, dando a entender o Espírito Santo que o santuário ainda não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro. Enquanto precisa utilizar o primeiro, significa que o problema não foi resolvido, mas chegará um momento em que o problema será resolvido de uma vez
por todas, até que você tome um único remédio, e esse único remédio resolva todos os seus problemas. Qual era o problema? O problema era de conexão. O problema era de conexão. Havia um problema de conexão entre o homem e Deus. Para que essa conexão acontecesse, sangue precisava ser derramado. Todo ano. Derrama sangue para se conectar com Deus, para ter os pecados perdoados. Derrama sangue de novo, porque vocês pecaram de novo. Só que o Espírito Santo está dizendo, enquanto esse está de pé, significa que ainda o outro não foi revelado. O outro não foi descoberto, mas ele será descoberto. Um muito melhor e superior a esse, que quando vier será definitivo. É o remédio que vocês irão tomar, que vocês não precisarão tomar mais nenhum, vocês ficarão completamente curados. O problema será resolvido de uma vez por todas. Está conseguindo entender a conexão que ele está fazendo aqui? Ele apresenta toda a liturgia e diz assim, toda essa liturgia, se ela ainda está de pé, é porque ela não resolveu o problema. Aí eu volto àquilo que eu já disse anteriormente. O que estava acontecendo? Judeus se convertiam ao cristianismo, aí daqui a pouco, por causa das pressões sociais e de conveniência, eles diziam, vou voltar para o judaísmo. E o autor está dizendo, voltar para o judaísmo é voltar para a maquete, é voltar para a sombra, é largar a realidade, é abandonar a realidade. Tudo isso era imperfeito. Avancem para o que é perfeito. E aí ele continua no versículo 9. Ele diz, eu vou ler o versículo 8 de novo para não ficar desconexo. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que fez o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções ou oblações e justificações da carne, impostas até o tempo da correção ou da reforma. Ele está dizendo que tudo isso que se fazia lá era só comer comida, matar animal, queimar gordura. Na verdade, não tinha o sentido real do que Deus realmente precisava. Era só uma sombra, era só um tipo, e não tinha o poder de purificar a consciência. Irmãos, preste atenção. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito profundo. E eu acho que, analisando a vida de muitos cristãos que eu conheço, de muitos irmãos que eu conheço, isso aqui precisa estar arraigado em você, no seu coração e na sua mente. Preste atenção. Você tem consciência, olhem para mim, por favor. Você tem consciência do que você recebeu do Senhor Jesus? Por que eu estou perguntando isso? Porque me parece, conversando com alguns cristãos e acompanhando a vida de alguns cristãos, me parece que o que recebeu de Jesus e de Deus não foi muito bem compreendido. Não houve uma clareza no real sentido daquilo que nós recebemos. Falta clareza, falta compreensão. Presta atenção. A consciência, a nossa consciência, é aquela que diz assim, hoje, vou falar de hoje para depois voltar para o período lá onde o autor está citando aqui. Vou falar de hoje. Você sabe o que é certo e o que é errado? Ou não sabe? Sabe o que é pecado e o que não é pecado? Todo mundo sabe. No íntimo, todo mundo sabe. O maior dos assassinos, o pior dos estupradores, o homem mais maligno do mundo, ele sabe no fundo que aquilo que ele faz é ruim, a não ser que ele tenha algum problema cognitivo, a não ser que ele tenha algum problema
na sua mente, né? E ele seja um psicopata, um sociopata. Mas na maioria das vezes, ou se não na sua totalidade, todo homem sabe o que é certo e o que é errado. Os judeus, eles deveriam fazer esses sacrifícios anualmente no templo para perdoar os seus pecados. Mas a consciência deles com esses sacrifícios não era purificada. Porque ainda na sua consciência, o pecado que eles cometiam ainda os acusava. Dia após dia o pecado, ou o diabo, o acusador, que tem esse papel de acusador, ele fazia com que as pessoas relembrassem os seus pecados, e essa consciência de pecado, ela não tinha alívio. Eles não tinham alívio. Ainda que eles fizessem inúmeros sacrifícios, esses sacrifícios não tinham o poder de limpar a sua consciência, ao ponto deles pensarem assim: eu estou perdoado completamente. Eu não sou mais prisioneiro do pecado. O pecado e o diabo não têm mais poder de me acusar. Está conseguindo compreender ou não? Na antiga aliança, o sangue que eles derramavam no altar não tinha o poder de trazer essa consciência para eles, de que a partir daquele sacrifício que eles fizeram, eles não tinham mais nenhum tipo de acusação. Por quê? Porque eles sacrificavam num dia, no dia seguinte, eles pecavam. Aí eles paravam e pensavam, a consciência já acusava: pequei contra o Senhor. E a consciência ficava martelando. O diabo ficava o tempo todo martelando a consciência dele, o pecado que ele havia cometido. Até que ele ia lá, de novo no templo, sacrificava de novo, pedindo perdão a Deus pelos pecados que cometeram. Mas no dia seguinte a consciência o condenava outra vez. O acusador das nossas almas, ele acusava outra vez. Só que é exatamente isso que o autor está dizendo. Olha, todo esse ritual, todo esse sacrifício, ele não tinha o poder de purificar a consciência de ninguém. Porque pecava e no dia se sacrificava, derramava sangue, mas no dia seguinte pecava. E a consciência ficava impura. A consciência ficava contaminada por causa dos pecados. E aí ele vai continuar o texto. Versículo 11, ele diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio dam, pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Agora ouça, o sacrifício dos animais no templo não tinha o poder de purificar a consciência de ninguém, porque ele deveria ser repetido e repetido e repetido, ao passo que a mente continuava condenando por causa dos pecados, acusando por causa dos pecados. Mas agora não. Agora em Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior a Abraão, superior aos anjos, superior aos profetas. Esse sumo sacerdote, que também é o próprio sacrifício, ele como sumo sacerdote, ele entra no lugar santíssimo, como sacerdote, como aquele que intermedia o relacionamento do homem e Deus. Ele também, além de ser o sumo sacerdote, ele também é o próprio sacrifício, porque ele não entra nesse lugar santíssimo de mãos vazias. Ele entra e apresenta o seu próprio sangue, o seu próprio dam, a porta que traz conexão entre Deus e o homem. Só que essa porta, ela não se fecha para que o ano seguinte ela seja reaberta. Não, agora essa porta está aberta completamente, ela está escancarada. Por isso que agora o povo de Deus, através do sangue de Jesus, tem uma nova conexão com Deus, uma conexão eterna. E o melhor de tudo, esse sangue, ele tem o poder de purificar a nossa consciência. Por isso que eu perguntei na semana passada o seguinte: se você estiver no avião e ele estiver caindo, você sabe que vai morrer, quais serão as suas últimas palavras?
Algumas pessoas vão dizer, Deus me perdoa. Se essa pessoa pedir perdão no momento da morte, significa que ela não entendeu ainda o que ela recebeu. A mente dela não foi purificada. Porque se eu entendo que o sacrifício de Cristo purificou a minha consciência, significa que agora o pecado não me traz mais culpa, mas também não significa que eu vou sair pecando de maneira deliberada, porque essa não é a decisão de alguém que foi salvo. Alguém que sabe o que recebeu, vai viver uma vida santa, mas ainda que peque, ainda que caia, ainda que erre, ele não vai permanecer caído, não vai permanecer errando, pelo contrário, ele vai se levantar, e ainda que o diabo venha o acusar, ele vai olhar para o diabo e vai dizer, está repreendido, Satanás, Cristo morreu na cruz por mim, de uma vez por todas, eternamente, derramou o seu sangue, para que eu voltasse a ter acesso com Deus, abriu a porta da conexão, e agora a minha mente, a minha consciência está purificada. Por isso que Romanos 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não tem poder para me acusar, até porque ele já perdeu o posto de acusador, quando Cristo ascendeu aos céus. O diabo não tem poder de me acusar, o mundo não tem poder de me acusar, o pecado não tem poder de me acusar, porque a minha mente foi purificada pelo sangue do Senhor Jesus. A antiga aliança não tinha poder de purificar a mente de ninguém, mas a nova aliança sim. A nova aliança, a mente do cristão é uma mente purificada. Pastor, o que eu digo? Quando eu estiver no avião e o avião estiver caindo, o que eu falo? O que você vai falar? Senhor, me perdoa. Coitado, não entendeu nada ainda. Não entendeu nada. Você vai olhar para o céu, vai dar um sorriso e vai dizer, ou vai olhar para o teto do avião, né? Olhar para o teto do avião, todo mundo desesperado, e você vai olhar para o alto, vai fechar os olhos e vai dizer, Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito, e se alegra porque você vai encontrar com o seu Senhor. Olha que maravilha. Paulo, quando fala sobre essa questão de encontrar com o Senhor, ele fica meio lá e meio cá, né? Porque ele fala, o meu desejo é estar com Deus, mas também eu não quero morrer, eu quero ficar aqui. Mas eu queria muito estar com Deus, queria estar com o Senhor, mas aqui na terra eu estou com Ele, mas eu quero estar com Ele plenamente. Ai, meu Deus do céu. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus que nos purificou a consciência. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. O pecado já não me domina mais, o diabo não me domina e não me acusa mais. Porque o Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus, que tem poder, purificou a minha consciência. E me trouxe a conexão perfeita com o Pai. Conexão que havia sido perdida por causa do pecado, mas que agora ela foi restabelecida pelo sacrifício eterno do Senhor Jesus. Versículo de número 13. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, quanto mais esse sangue purificará a vossa consciência das obras mortas, quanto mais, ele está fazendo uma pergunta, será que você tem consciência disso? O sangue lá dos animais espargido purificava a carne, externamente, aparentemente parecia que estava purificado, mas no dia seguinte a consciência ficava pesada. Agora imagina o que faz o sangue de Jesus. Eu não lembro o nome do pastor agora, mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse que dificilmente você ouve nas igrejas uma pregação falando do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Antigamente falava muito mais. Igrejas que só... O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu lembro que uma vez... Estava num culto de libertação. Estava num culto de libertação, orando. E aí... Era assim que a gente fazia, né? Ficava no altar. Aí chamava as pessoas na frente, no culto de libertação. E aí pedia as pessoas para fechar os olhos, descruzar os braços, tirar as mãos do bolso.
E aí começava a fazer aquela oração, né? E aí só que a gente era instruído a não fechar o olho para orar, quando estiver orando por libertação. Orar de olho aberto. Porque na oração manifesta o demônio, se você não tiver atento, o demônio agarra no teu pescoço. E tem toda uma maneira correta de segurar a pessoa, não é de qualquer jeito não. E aí eu começava a orar, e eu olhava as pessoas assim, ficava olhando para saber quem é que já estava manifestado e estava quase indo, né? Aí eu lembro que uma vez eu estou orando no altar e tinha uma mulher assim, alta. Acho que a mulher tinha quase uns 2 metros. E ela era troncuda, sabe? Não era gorda, não. Era troncuda, assim, alta. E ela estava assim, eu comecei a orar, daqui a pouco ela fez assim, ó. E ficou me encarando, botou a mão assim para trás, mas não fez aquele negócio assim, ela só juntou as mãos assim e ficou me olhando. Aí eu chamei na época era o Adriano que estava comigo, eu dei o microfone para ele e falei, ora aí! Aí desci, parei na frente dela assim, olhei bem no olho dela, ela olhou para mim assim. Aí ela falou assim, o sangue de Jesus não tem poder. Aí eu, Falei, se o sangue de Jesus não tiver poder, você vai ficar em pé. Na hora ela, pum, caiu no chão, gritando, desesperada. Por que eu estou contando essa história para você entender que o sangue de Jesus tem poder sim. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso que resolveu um problema que você não tinha condições nenhuma de resolver. Resolveu um problema que a humanidade não teria como resolver. É o maior problema do ser humano. Eu já perguntei isso, eu acho que eu perguntei isso aqui já. Você sabe me dizer qual é o maior problema do ser humano? Eu perguntei isso uma vez no culto e perguntei na escola do silêncio também, na aula. Algumas pessoas disseram assim, o maior problema do ser humano é a hipocrisia. O maior problema do ser humano é a mentira. O maior problema do ser humano é a falsidade, é não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tudo isso é consequência de um outro problema muito maior. Qual? A maldade? Não. O maior problema do ser humano não é dinheiro, não é hipocrisia, não é maldade, não é mentira. O maior problema do ser humano é o pecado. Porque todas essas outras coisas, elas derivam do pecado. E o homem não tem como resolver o problema do pecado. Você pode vender tudo que você tem para tentar conquistar a salvação e o perdão dos seus pecados, você não vai encontrar. Você não vai conseguir. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Pastor, eu sou muito bom. Vai para o inferno. Seus pecados continuarão te condenando. Não serão perdoados. Porque o seu pecado é um grito de rebelião cósmica. Ele ecoa pela eternidade. Por isso que o sacrifício para perdoar o seu pecado deveria ser feito de uma única vez, para que perdurasse por toda a eternidade. E só alguém eterno poderia fazer isso. Esse alguém é o Senhor Jesus. Sem o sangue de Jesus sobre a vida de alguém, sobre a nossa vida, nós estaremos condenados ainda. E os nossos pecados não serão apagados e a nossa consciência continuará nos condenando. Dia após dia. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque se não fosse o Senhor Jesus, todos nós estaríamos condenados e fadados ao inferno, caminhando a passos largos para o inferno. Mas Ele enviou seu Filho como prova do seu amor pelo seu povo. Versículo 15. E por isso, Cristo, o Cordeiro perfeito, o sacrifício eterno, o sacrifício suficiente, aquele que purifica a nossa carne e a nossa consciência, por isso Ele é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão da transgressão que havia debaixo do primeiro testamento,
os chamados recebam a promessa da herança da vida eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Agora eu vou explicar esse texto inicial. Vocês já ouviram falar de um grupo religioso chamado os preteristas da escatologia consumada? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar? Então vou dar um alerta para vocês. Quando o Leonardo sobe aqui e diz para vocês assim: venham na terça-feira aprender a palavra de Deus. Quando eu falo lá em Nova Iguaçu, venham às 7 da manhã no domingo para estudar na Escola do Silêncio. É por causa desse tipo de grupo. Os preteristas da escatologia consumada, eles dizem que o inferno não existe, que todo mundo já está salvo, que nós estamos vivendo no novo céu e na nova terra, que Jesus já voltou, e que tudo que foi profetizado na antiga, ou na Bíblia, já aconteceu, principalmente no livro do Apocalipse. É isso que eles dizem. Inclusive eles dizem que os evangelhos, eles não fazem parte do Novo Testamento. Você sabe que sua Bíblia tem essa divisão, né? Crente, Novo Testamento e Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e logo depois vem o João Batista e Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, e por aí vai, as cartas do Novo Testamento. Os preteristas dizem que os evangelhos e as outras epístolas gerais, elas não fazem parte do evangelho, elas são textos do Antigo Testamento, eles são livros históricos do Antigo Testamento. Para eles, Novo Testamento são só as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo. Por que eles dizem isso? Por causa desse texto. Porque eles dizem o seguinte: quando Cristo morreu? No ano 30, né? No ano 30 Jesus morreu. No ano 27 ele foi batizado, no ano 30. No ano 30 Jesus morreu com 33 anos. Quando Jesus morre, na morte de Jesus se inicia um novo testamento. Tudo aquilo que foi escrito ou que aconteceu durante Jesus, durante a vida de Jesus, porque os evangelhos narram a vida de Jesus até a sua morte e a ressurreição. Então tudo aquilo que foi narrado antes sobre a vida de Jesus, que era judeu, tudo isso faz parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. A partir do momento que Jesus morre para frente, é que realmente é o Novo Testamento. Então tudo aquilo que está nos evangelhos não vale mais, porque só passa a valer a partir da morte do testador. Olha a confusão que eles fazem. Só que o texto não está falando disso, gente. Se você me acompanhou atentamente, você está entendendo que o que ele está falando aqui é sobre limpeza de consciência, ele está falando de salvação, ele está falando de morte, está falando de vida eterna. Ele vai continuar ainda nesse raciocínio. Então ele está dizendo o seguinte, versículo 15: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança da vida eterna. O que o Antigo Testamento dizia? Quando eu falo Antigo Testamento, eu não estou falando dos livros do Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento, não. Eu estou falando da aliança feita por Deus. O que a antiga aliança dizia? Que aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a antiga aliança. A alma que pecar, essa vai morrer. E aí ele está usando esse termo para dizer que a morte é como se fosse alguém que veio cobrar. Porque se eu sou um pecador, a máxima do pecado é a morte, ou não? Se eu morro, é porque eu sou pecador, porque antes o homem não morria, passou a morrer por causa do pecado. Então se eu sou um pecador e morro, a morte, ela vem me buscar. Acompanhe meu raciocínio, que é isso que ele vai dizer aqui. A morte vem cobrar aquilo que ela tem direito, porque se você é pecador, você vai morrer, e eu, como a morte, tenho o direito de levar você para a morte eterna. Aqui não está falando de apenas uma morte física, ele está falando da morte física, mas também da morte eterna. Então a morte veio buscar.
Só que ele está dizendo que aqueles que têm Cristo como mediador, eles têm uma herança, um testamento. Escute, tenho 2 filhos. Aí eu pego, antes de morrer, faço um testamento. E digo assim: quando eu morrer, o Paulo vai ficar com a casa e o Lucas vai ficar com o sítio. Eu recebo. E o Lucas vai ficar com o sítio. Eles podem tomar esse sítio e essa casa antes de eu morrer? Não pode. Só depois da minha morte. Mas há um testamento que garante para ele essas 2 propriedades, ok? Eles têm direito a essa propriedade porque eu fiz um testamento que garante isso para eles. Que garante. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui nesses versículos é que depois do pecado o homem passou a morrer e a morte passou a ter direito de requeri-la a si própria. Ele vai personificar a imagem da morte, vai transformar a morte numa pessoa, e aí a morte vem buscar essa pessoa. Só que quando ela vem buscar a pessoa que pecou, porque tem que morrer, a pessoa olha para ele e diz assim: você não pode me levar. Por quê? Porque eu tenho uma garantia aqui, eu tenho um testamento. Que testamento? Um testamento que me garante vida eterna. Então você não pode me levar. Só que esse testamento só tem validade quando aquele que o atestou morrer. Então, a partir do momento que Cristo morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, limpa a nossa consciência, tudo aquilo que ele colocou no testamento passa a ter validade e o seu povo toma posse desse testamento. Ou seja, quando a morte vier me buscar, eu vou olhar para a cara dela e vou dizer assim: você vai matar o meu corpo agora, mas eu tenho um testamento. Esse testamento me garante a vida eterna. Naquele dia, eu vou ouvir a voz do meu Senhor, mesmo que eu esteja no pó da terra, e eu ressuscitarei, vencendo a morte, e estarei vivo por toda a eternidade. Cristo já venceu a morte, mas nós ainda não. Mas nós temos um testador. É exatamente isso que ele está falando no texto. Ele não está falando dos livros da Bíblia. Ele está falando de uma promessa superior, a promessa de vida eterna, que eu herdei hoje, por meio de Cristo Jesus. Portanto, por que eu temerei a morte? Por que eu vou ficar preocupado em morrer? Uma vez eu fiz uma viagem para a Bahia com um ex-patrão de uma antiga empresa onde eu trabalhei. Eu sentei na poltrona do corredor, ele sentou do meu lado, e a gente estava batendo papo no avião, conversando. Aí daqui a pouco o avião deu uma turbulência, ele fez assim, desesperado. E eu olhava assim para o André, que estava do meu lado, que era cristão também, que é cristão também. Olhava para o André falava assim: está com medo da morte. Está com medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Por que eu não tenho medo da morte? Porque eu sei para onde eu vou. Como você tem tanta certeza? Cristo garantiu. Ele assinou o testamento. E quando ele morreu, esse testamento eu tomei posse. É como se o Espírito Santo, como advogado, dissesse assim: olha, você é herdeiro de um testamento que foi deixado pelo seu Senhor. Qual é o testamento? O que está dizendo aí? Está dizendo que você tem vida eterna. Ou se eu tenho vida eterna, por que eu vou ter medo da morte? Ela vai vir, mas quando ela vier, ela não vai poder possuir o meu corpo e nem me levar, porque eu já pertenço à eternidade. Já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vou avançar. Versículo 16: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testamento vive. Versículo 18: pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo
todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e espargiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Olha como isso aqui é lindo. Ele está dizendo, o primeiro tabernáculo ele não foi consagrado, e o testamento, a aliança não foi assinada com sangue. Ele não matou os animais e não espargiu o sangue ali como confirmação do testamento. Então esse Novo Testamento também, o Novo Testamento com Cristo, ele também foi assinado com sangue. Cristo assinou com seu próprio sangue. E se o primeiro foi com sangue, o segundo também tem que ser com sangue. Só que o sangue no primeiro não foi de um animal, não foi de um bode. O primeiro foi de bode, mas o segundo não. O segundo foi do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É mais perfeito, mas também teve que ter sangue. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu quero muito que você saia daqui hoje dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder. Mas não é para cantar aquela musiquinha não, que virou meme não. Sangue de Jesus tem poder, poder. Vai ser tema também na terça-feira, né? Além do tio Paulo. Quero que você entenda a grandeza do derramamento do sangue de Jesus, irmãos. Eu fico vendo como os ímpios, eles tratam um ídolo humano, como eles reverenciam um ídolo humano que nunca fez nada por eles, e não podem fazer absolutamente nada por eles. Como eles se lançam em adoração a essas pessoas, como eles se prostram diante dessas pessoas e adoram essas pessoas como se elas fossem deuses, divindades. E ao passo que eu olho para os cristãos e tratam Jesus, aquele que os salvou de qualquer maneira, e tratam Jesus como se ele fosse um coleguinha do colégio, do trabalho, da faculdade, um vizinho. Meus irmãos, vocês estão diante do Rei do Universo. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, está lá o ancião de dias sentado no trono, com o livro da história da humanidade nas mãos, selado por dentro e por fora. E de repente se levanta o cordeiro que foi morto, mas reviveu, e recebeu o poder de tomar o livro. Ele foi até o ancião de dias, tomou o livro da história da humanidade. Quem rege a história da humanidade é Cristo, é o seu Senhor. Como é que você o trata? Como é que você o reverencia? Você ama mais o Flamengo do que o Senhor Jesus? Você ama mais um ídolo pop do que o próprio Senhor Jesus? Você vai morrer e vai para o pó da terra. Esse teu ídolo vai morrer e vai para o pó da terra e não vai te dar nada. Não pode trazer conexão entre você e Deus, porque Ele também precisa dessa conexão. Então quero que você olhe para Jesus e entenda quem Ele é e o que Ele fez. E entenda que a sua consciência está purificada, e o diabo, o inferno e o mundo não podem mais te acusar disso. Saia daqui com a sua consciência que outrora estava pesada. Hoje eu quero que você saia daqui com ela tranquila, limpa, consciente daquilo que você recebeu do Senhor Jesus. E isso que você recebeu é eterno e ninguém pode tomar. Ninguém, nem a altura, nem a profundidade. Nada te separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. A ideia é fazer você dormir em paz, sem acusação na sua cabeça, na sua mente, pois ela já foi purificada. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão.
De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homem, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Entenda isso aqui. Quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo aqui, esse tabernáculo era apenas uma figura daquele tabernáculo celestial. E quando eu digo tabernáculo celestial, e a Bíblia fala do tabernáculo celestial, ele não está falando que lá no céu, na glória, tem um modelo de tabernáculo igual esse que foi construído aqui, com paredes, cortinas. Não tem nada disso. O céu é o altar de Deus. O céu é o tabernáculo, é a habitação de Deus. E quando Cristo se sacrifica, depois que ele derrama o seu sangue, ele entra nesse tabernáculo celestial, que é um tabernáculo perfeito. Aqui na terra, um tabernáculo humano feito por mãos de homens, que perece, imperfeito, com defeito, que não poderia aperfeiçoar ninguém, absolutamente ninguém, para o homem. Mas na glória, um tabernáculo superior, um tabernáculo para a igreja, onde Deus habita, onde o Senhor Jesus habita, e onde nós, a igreja, os cristãos, por meio do sacrifício de Jesus, tivemos acesso. Hoje nós podemos acessar o céu, irmãos. Conseguem entender essa figura? Nós podemos acessar o céu, temos acesso a Deus, a morada do Altíssimo. Meu Deus do céu, se não fosse Jesus, nós não teríamos nada disso. Essa alegria da salvação nós não teríamos. Não teríamos. Versículo 24, vou ler de novo. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, todo ano, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fosse padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício de Cristo já foi proposto e preparado por Deus desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens, segura a onda aí, vou entrar no versículo 7 ainda. Eu vou ler o versículo 26 outra vez. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Irmãos, o que significa a palavra aniquilar? Destruir, exterminar. Será que é essa a ideia que o autor está querendo trazer? De que o pecado foi extirpado, que ele foi eliminado? Claro que não. Por que não? Porque nós continuamos pecando. A ideia do autor aqui é dizer que o sacrifício de Cristo venceu o pecado. Que o sacrifício de Cristo se sobrepôs ao pecado. Que o pecado hoje não tem poder de condenar aqueles que têm Cristo como mediador. Aqueles que tiveram a sua consciência purificada pelo sacrifício e derramar do sangue de Cristo. Ele não está dizendo que o pecado foi aniquilado. Eu não lembro qual é o texto, se é o versículo... Aqui na própria carta aos Hebreus, diz que o diabo, Satanás, também foi aniquilado. E a gente sabe que o diabo não foi aniquilado, que ele ainda opera. Mas a ideia não é dizer que ele foi aniquilado, é que ele foi vencido. A mesma coisa aqui. O pecado foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. E todos aqueles que são de Cristo receberam o poder de vencer o pecado. Entendam isso aqui.
nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, com os nossos olhos tapados, nossos ouvidos também tapados. Até que veio até nós um poder superior, o Espírito Santo, abriu os nossos olhos, tirou o tampão dos nossos ouvidos, nos fez ouvir a voz de Deus e ver o Senhor Jesus, compreender a salvação, entender que somos pecadores e nos arrepender e abraçar a cruz, ok? Foi isso que o Espírito Santo fez. Antes disso tudo acontecer, nós não tínhamos poder para lutar contra o pecado, pelo contrário, nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo as vontades da carne, do inferno e do diabo. Só que agora não. Agora, tendo o Espírito Santo, nós recebemos poder de lutar contra o pecado, de dizer não para o pecado. O cristão, ainda que peque, ele tem consciência de que pode olhar para o pecado e dizer: não, eu não quero. Outrora, nós não tínhamos nada disso. Mas agora, para a glória de Deus, nós podemos dizer não para o pecado. Por isso que o texto está dizendo que o sacrifício de Jesus venceu o pecado. E todos aqueles que têm Jesus como seu mediador também receberam poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Você pode vencer o pecado, irmão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe qual é o meu pecado. Eu sei que tem muita gente que tem pecados ocultos, pecados de estimação. Aquele pecado que você diz assim: meu Deus, eu já estou na igreja há 5 anos, 6 anos, ainda não consegui vencer esse pecado. Eu preciso vencer. Deus te deu poder para vencer esse pecado, irmãos. É melhor você lutar para vencer o pecado do que você se entregar. Tem pessoas que se entregam a ele e ficam fracas na fé, deixam de vir na igreja, deixam de cultuar, abandonam a congregação. Mas Deus está dizendo para você: eu te dei o Espírito Santo de Deus, eu te dei o Espírito, você tem poder para lutar contra esse pecado. Ore a Deus, dobre o joelho e diga: Senhor, eu não quero mais esse pecado, eu preciso vencê-lo. Você pode fazer isso, basta você lutar contra ele. Versículo 27, para a gente terminar. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar o pecado de muitos, não de todos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Nós morremos quantas vezes? O homem morre quantas vezes? É claro que aqui ele está tratando inicialmente no versículo 27 da primeira morte, é a morte física. O homem está ordenado a morrer uma vez só, descartando completamente a ideia de reencarnação, jogando por terra a ideia de que você pode morrer e você vai reencarnar, você vai nascer de novo em um outro corpo. Uma vez eu conversando com um espírita kardecista, se eu estiver errado, você me corrija, o kardecismo ensina que você precisa reencarnar para que você pague os seus pecados, seja purificado, se torne uma pessoa melhor, e aí você alcance o que eles chamam de o nosso lar, não é isso? Essa é a ideia, morre, e aí você na outra vida você reencarna. Por exemplo, uma pessoa que nasceu aleijada, é porque provavelmente ela está pagando algum erro, algum pecado da vida anterior. Você que tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, você vai me corrigir se eu estiver errado. E aí, ela vai reencarnando, não é isso? Vai reencarnando até alcançar um estado espiritual pleno, para que ela entre no nosso lar, como eles chamam, não é isso? E aí uma vez eu perguntei assim: na visão de vocês, quem é Jesus? Há um espírito evoluído.
Porque o espírito evoluído é aquele que reencarnou, pagou os pecados e se tornou evoluído ao ponto de ir para o nosso lar. E Jesus é um espírito evoluído. Se ele é um espírito evoluído, por que ele sofreu? Ele não veio? Não sofreu? Se ele era um espírito evoluído, não precisava ter sofrido. Foi açoitado, condenado injustamente, açoitado violentamente, torturado, crucificado, morto e sepultado. Se ele era um espírito evoluído, ele não precisava sofrer. Aí o autor dos Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso, morreu. Ou você vai entrar nas regiões celestiais, na cidade santa, ou você vai para a condenação eterna. Não tem outro caminho. Pastor, como é que eu faço para ser salvo? O sangue de Jesus tem poder para purificar todo o seu pecado. Só através do sangue de Jesus. Ele vai dar esse exemplo. Assim como o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma única vez para retirar os pecados de muitos. E aí sim, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus. Porque sem Ele, todos nós estaremos condenados. Coloque a Bíblia sobre o seu assento e vamos ficar de pé.